Oi, gente. Estou aqui hoje, nesses tempos de coronavírus, para falar com vocês um pouquinho sobre história. Porque história é a ciência que estuda o passado para entender o presente. E talvez hoje eu e vocês estejamos pensando, uma situação como essa nunca aconteceu antes, né? Algo tão forte, essa epidemia, tudo que está acontecendo, mas aconteceu sim. Nós já tivemos alguns exemplos ao longo da história de epidemias mundiais e que agrediram a sociedade muito forte. Temos alguns exemplos como a peste negra ou a grande peste na Idade Média, que teve uma letalidade impressionante e que realmente chamava muita atenção pela forma como agrediu, como matava rapidamente, como foi uma tragédia. Mas aquela que teve números mais alarmantes, aquela que atacou a sociedade de uma forma tão abrangente, aconteceu há cerca de um século atrás e tem algumas características semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. Eu estou falando da gripe espanhola, ou da gripe de 1918, como também ficou conhecida. Esse apelido, gripe espanhola, essa doença recebeu exatamente pelo contexto histórico da época. E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidamente agora. Nós estávamos saindo em 1918 da Primeira Guerra Mundial, reta final de Primeira Guerra Mundial. E nós tínhamos dois grandes blocos de países que se enfrentaram nessa Primeira Guerra. Mas a Espanha era o país que estava neutro, isento. Então, a propagação dessa doença, ela veio exatamente a partir dos Estados Unidos, pelo menos o maior número de registros aponta para isso, para dentro do fronte de batalha na Europa. E atacou e matou muitos soldados que estavam na Primeira Guerra. No entanto, os países que estavam envolvidos nessa Primeira Guerra não podiam divulgar. A censura bloqueou. E talvez aí o grande erro de grande parte dos governos. Não trazer a informação correta, minimizar, e então o vírus atacou, e aí matou mais no final da guerra quase que os tiros dos canhões, como tem em alguns filmes, alguns relatos nos falam. Porém a Espanha divulgou, a Espanha, inclusive o rei da Espanha morreu, a Espanha divulgou, trouxe as informações, daí ficou conhecido para o mundo como gripe espanhola, mas na realidade era ela que divulgava. No Brasil, a doença chegou por volta de setembro, veio com alguns navios mercantes, navios de correio e também com soldados que retornaram do combate. Quando a doença chegou no Brasil, a nossa pouca estrutura de saúde foi atingida rapidamente, porque o vírus ele era um vírus de gripe que atacava muito forte a pessoa, o oxigênio na pele era atacado, as pessoas tinham hemorragia interna e se propagava muito rápido com umas características de vírus de gripe. As pessoas morreram muito no Brasil. No mundo inteiro foi cerca de 50 milhões, o Brasil teve cerca de 35 mil. Para vocês terem uma ideia, na época, o Rio de Janeiro era a maior cidade do Brasil, tinha cerca de 1 milhão de habitantes, um pouco menos. São Paulo não tinha 500 mil habitantes, então no Rio de Janeiro cerca de 63% da população morreu. Não havia mais, inclusive, lugar no cemitério, teve toda aquela questão de covas coletivas e até os coveiros começaram a morrer. Então tiveram que envolver os presos para agir. Mas por que eu estou lembrando isso? A história registrou, mas alguns dados são importantes colocar. O tempo, por exemplo, que o governo na época demorou para agir. Dizem os registros de época que quando chegou, que estourou a epidemia em setembro, o governo demorou algumas semanas para começar a decretar o isolamento social, o fique em casa, fechar os bares, fechar as igrejas, fechar o comércio, fechar os cafés. Demorou a tomar essas decisões. A pressão da sociedade foi grande no sentido contrário. E por o governo ter demorado tanto a agir, muitas pessoas perderam as suas vidas. A partir dessa grande epidemia que aconteceu no Brasil lá no início do século, no Brasil e no mundo, daí veio, por exemplo, a ideia do Sistema Único de Saúde, a reestruturação da saúde, o Ministério da Saúde, a saúde passou a ser uma questão de Estado. Esses exemplos nós temos que ter e guardar
A história nos dá esses exemplos para que nós venhamos a aprender, porque a história se repete, as coisas estão aí, dia após dia. E é assim que nós estudamos o passado e aprendemos sobre o presente. A história é a ciência mais dinâmica que existe. Deus abençoe a tua vida.